Salve Maria, esse canal Legio Mariae, quero dar boas-vindas a todos. Estamos continuando o nosso projeto do estudo manual em detalhes, que consiste em ler e explicar folha a folha do nosso manual da Legião de Maria, um estudo aprofundado do mesmo. Como diz o nosso manual, todo membro tem o rigoroso dever de estudar a fundo o manual. Se você ainda não está inscrito no nosso canal Legio Mariae, se inscreva, ative o sininho para receber novas notificações de novos vídeos e compartilhe com seus amigos, irmãos legionários e devotos de Nossa Senhora. Estamos estudando o capítulo 10, Apostolado da Legião. Estamos na página 64, item 6. Um idealismo forte e uma ação intensa, frutos da Legião. Se a Igreja prendesse a uma rotina demasiadamente cautelosa, colocaria a verdade que é guarda uma situação desfavorável. A natureza generosa necessita de um ideal de ação, e se a juventude se acostumar a procurá-lo nas organizações ou sistemas não religiosos, isto constituirá uma desgraça terrível, cujas consequências atingirão as gerações futuras. A Legião pode remediar este mal, realizando ao seu programa de iniciativa, de esforços e de sacrifícios, ajudando a Igreja a apropriar-se dessas duas palavras que dão vida, idealismo e ação, de modo a torná-las preciosas auxiliares da sua doutrina. No dizer do historiador Leque, o mundo é governado pelos ideais. Sendo assim, aqueles que criam um ideal mais alto arrasta por ele o gênero humano. Trata-se, é evidente, de um ideal prático e suficientemente claro, que possa ser atingido por todos. Admitamos que os ideais apresentados pela Legião correspondem a essas duas exigências. Uma das mais importantes características da Legião será o desabrochar de numerosas vocações religiosas entre os legionários e seus filhos. Alguém poderá apresentar a objeção de que ninguém quererá assumir no egoísmo universal em que vivemos o pesado compromisso de membro da Legião. É um erro. A multidão daqueles que preferem uma vida vulgar passa sem deixar rastro. Pelo contrário, os poucos que correspondem enérgicos ao esforço exigido por um ideal mais elevado permanecerão transmitindo lentamente ao seu redor a outros. Um presídio da Legião pode constituir um meio poderoso para ajudar o sacerdote no recrutamento cada vez mais de leigos, que colaboram na evangelização dos que estão confiados aos seus cuidados. Deste modo, 1h30 despendida por semana a guiar os membros de um presídio, a encorajá-los, a sobrenaturalizá-los, vai lhe permitir estar em toda parte, ouvir tudo, exercer influência em cada um, ultrapassando as possibilidades das suas forças físicas. Com efeito, a direção de vários presídia parece constituir uma das melhores aplicações do zelo de um pastor do rebanho. O sacerdote, armado, assim com seus legionários, armas humildes, como o bastão e a bolsa, e a atiradeira e as pedras, mas tornadas por Maria, instrumento do céu, pode avançar. Então, nessa página 64 do nosso manual, vai nos falar sobre esse idealismo forte e uma ação intensa. São duas vertentes que tem que estar caracterizado entre o legionário. Ser idealista
e ter ação, com o idealismo já definido, que é conquistar almas para Jesus. Aqui vai falar dessa unidade que às vezes os nossos jovens, às vezes a população, se eles não forem orientados, eles vão ficar dispersos e pode haver a desgraça de se desviar do caminho da evangelização. A gente percebe hoje muitos jovens sem rumo, sem norte, vou usar o termo muito conhecido, sem norte. Eles não têm Deus como o centro da sua vida, não têm a religião como a saída das suas dificuldades, e percebemos hoje uma juventude, às vezes com muitos conhecimentos materiais, conhecimentos do mundo, mas um espírito muito fraco. É como se a alma estivesse vazia. A cabeça com muitos conhecimentos, mas a alma estivesse vazia. Sem fé, resumindo. Um corpo sem fé. E a Legião de Maria, aqui vai nos falar que com seu programa de iniciativa, de esforços e de sacrifício, nada é fácil, porque você tem que levar esse evangelho a toda criatura, então tem que ter esforços e sacrifícios. Da mesma forma que existe o termo idealismo e ação, às vezes você sonha, você tem o ideal, mas não tem ação. Às vezes você se esforça, mas não quer aceitar os sacrifícios. Então vai existir uma contrapeso. Adianta você, não, isso aqui eu faço, mas mais que isso eu não aceito. Eu não quero me sacrificar. É tipo assim, exemplo muito fácil. Eu quero rezar o terço, os 5 mistérios do terço, já é um esforço. Mas eu não quero rezar de joelhos, eu não quero ter sacrifício. É um exemplo mais ou menos que encaixa nessa colocação. Então, aqui vai falar, o mundo é governado por ideais. Aqueles que criam um ideal mais alto arrastam por ele o gênero humano. Então, nós que temos ideais, que temos vontade, que queremos ajudar o sacerdote, ajudar o próprio Cristo, né? O próprio Cristo, ele deixou um testamento lá há mais de 2000 anos atrás. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele era o nosso ideal. Ele é o nosso ideal. Era e ainda é o nosso ideal. Que através dele nós chegaremos ao céu celeste, à eternidade, à felicidade. Sabemos que após a nossa vida, nós iremos para a eternidade do céu ou a eternidade do inferno. Então, o nosso ideal é Cristo. Tem até uma música, né? Então, através desse ideal, nós movemos o gênero humano. Então, nós temos que propagar essa vontade para que outras pessoas também possam propagar esse mesmo ideal. Aqui vai falar que um dos mais importantes características da Legião de Maria é ver desabrochar numerosas vocações religiosas, sacerdotais entre os legionários e seus filhos. Então, que a Legião seja um celeiro de vocações sacerdotais religiosas. Essa é uma das mais importantes características da Legião de Maria. Formar padres, formar religiosas. E além disso, aqui vai nos falar, às vezes tem gente que fica com medo, não vai dar certo, é um peso a Legião de Maria, essa reunião semanal, esse apostolado semanal, eu não vou dar conta.
Pelo contrário, os poucos que correspondem enérgicos ao esforço exigido por um ideal mais elevado, permanecerão transmitindo lentamente o seu ardor a outros, os poucos. A legião não é feito de muitos. O grupo da legião naquela paróquia não se passa de 7 pessoas. Chegando a 15, nós já estamos incentivando o desdobramento, a fundar outro grupo, outro horário para atingir mais pessoas. Então, quando fica 8, já está no número ideal. E aí, com essa reunião semanal de 2 em 2, vai fazer o apostolado. Então, permanecerão transmitindo lentamente, como os trabalhos das formiguinhas, que vai trabalhando, vai conquistando, vai recrutando, vai trazendo as pessoas para a igreja. Aqui vai falar também que o trabalho, esse acompanhamento do padre, do pároco, 1h30, que até orienta, que é o tempo da reunião semanal de um presídio, é o grupo da Legião de Maria de adultos, o do juvenil é 1 hora. Aqui vai falar que o padre vai encorajá-los, sobrenaturalizá-los, tá? Vai dar aquele ânimo. Hoje, na prática, a gente não exige que o padre fique a reunião todinha no presídio, mas se ele sabe dessa importância de orientar, ele vai ser nosso orientador espiritual, nosso diretor espiritual, então vai nos encorajar que você, padre, que você, pároco, possa acompanhar os presídios, vai lá fazer apenas a locúcio, dar a sua bênção, a hora que você chegar, a reunião é interrompida, você faz a sua locúcio, que é a explicação da leitura espiritual, e depois pode dar a sua bênção e sair. Só esse ato é muito maravilhoso. Nós teremos uma semana com graça, porque também com a sua bênção, lógico, o legionário tem que participar, sim, da missa dominical, e se possível, das missas todos os dias, né? Que graça que seria. Então, aqui vai dizer, com efeito, a direção de vários presídia, que é o plural de presidium, parece constituir uma das melhores aplicações do zelo de um pastor de rebanho. O sacerdote armado, assim como seus legionários, armas humildes. Quais são as armas do legionário hoje? O texto, a Bíblia. Aqui foi falar uma bolsa, uma tiradeira e as pedras. E vai falar que nós iremos destruir o Davi irá destruir os Golias da descrença e do pecado. Quantas pessoas estão desanimadas, sem fé, sem norte, sem ideal, sem vocação? Então, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Salve Maria!